E já começamos com um super assunto. Ela tá de volta, brinquei que eu tava com saudades, que a doutora esteve aqui, eu acho que eu estava ausente, porque eu tive a minha apendicite, e aí a gente não se encontra já tem um longo tempo. Estou falando da nutricionista, doutora Paula Mello, bem-vinda! Muitíssimo Tudo obrigada, bom? Carol. Tudo ótimo, tava com saudade também. Eu Feliz ano também, novo. sempre um prazer enorme tê-la aqui. Ela que sempre quando eu a anuncio, eu digo, é referência na área. Uma grande ginecologista, não, é daqui a pouco, uma grande nutricionista. Então aproveitem para tirar dúvidas, porque esse tema é super legal. Super. É um dos meus temas favoritos dentro da nutrição. E eu sei que você tem essa experiência e vai falar, de fato, dicas extremamente importantes. O pré-treino durante o período de emagrecimento. Olha que legal, porque uma coisa é um pré-treino quando você tem um objetivo X. Outra coisa é quando o objetivo é o emagrecimento. Exato, Carol. A gente precisa separar um pouquinho quando o objetivo é emagrecimento versus quando o objetivo é performance esportiva. Porque sempre que é performance esportiva, ou seja, a gente quer dar o nosso melhor ali no momento do treino, quanto mais carboidrato, melhor, a gente sabe disso, os estudos deixam claro. Mas quando o objetivo é emagrecimento, o que é que a gente precisa escolher? E eu acho que essa pauta de hoje vai ser importante para a gente desmistificar algumas coisas, até porque eu tenho certeza que tem aquelas pessoas que sempre acreditam que precisam necessariamente comer algo imediatamente antes de treinar, independentemente do que tenha feito nas refeições anteriores. Então, vamos nessa. Vamos lá, começamos com a primeira dica. Então, na tela, mandem perguntinhas que essa pauta está muito legal, olha lá. Primeira dica, fontes de carboidratos são as melhores escolhas para o pré-treino. Isso é um fato. Isso é um fato, Carol. Não há dúvidas que, especialmente quando a gente fala de um tempo menor entre a pessoa finalizar a alimentação e iniciar o exercício, as fontes de carboidrato, como a gente tem aqui nessa bandeja, que poderia ser as frutas doces de maneira geral, aveia, a própria água de coco, pão, tudo isso é mais facilmente digerido e absorvido. E o que a gente precisa quando a gente está falando de um intervalo muito curto entre eu terminar a alimentação e iniciar o meu exercício físico é justamente alimentos que estejam rapidamente disponíveis. Se eu trago fontes de gordura e proteína, a gordura, como seria o caso da pasta de amendoim, às vezes uma quantidade elevada de pasta de amendoim, pode dificultar e estender um pouquinho mais esse tempo de digestão e absorção e a pessoa chega no treino com a impressão que ainda está de barriga cheia. E isso, sem dúvida, é um piorador de performance. Então, se eu tenho pouco tempo até iniciar o exercício, as fontes de carboidrato, considerando o emagrecimento, a menor quantidade possível necessária. Então, se apenas meio mamão papaya já é suficiente para eu executar o meu treino bem, não tem por que eu colocar meio mamão papaya, mais aveia, mais mel e um monte de carboidrato a mais. Isso é uma grande dica agora. É claro que esse tipo de cálculo, ele é individual, né? Sim. Mas você acredita até para as pessoas, então, terem uma ideia do quanto elas vão precisar desse carboidrato de pré-treino, o fato delas conseguirem realizar bem a atividade é um marcador? Com certeza, você foi no ponto perfeito, Carol. Isso é o parâmetro que as pessoas podem ter. Se eu consigo executar bem o meu treino, se uma quantidade mínima de carboidrato já é suficiente para eu executar bem o meu treino, não tem por que eu pensar em colocar muito mais. Porque, voltando, a gente está falando de emagrecimento e não de performance esportiva. Então, às vezes, em prol do emagrecimento, eu até posso abrir mão de estar na minha melhor performance esportiva. Eu quero apenas conseguir treinar bem. Perfeito, tá aí. Mandem perguntinhas então. Primeira dica já foi grandiosa. Agora, olha essa próxima. Tem umas coisas polêmicas aí, ó. Treinar em jejum pode ser uma opção saudável. Com certeza. Eu gosto de trazer isso, esse tema do treino em jejum. Não que ele tenha grandes outros benefícios, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas que ele é uma possibilidade real. Então, mais uma vez, voltando àquilo que eu falei, não necessariamente a pessoa precisa ficar agoniada para comer algo imediatamente antes do treino, se às vezes ela já fez uma refeição há horas atrás e ela se sente bem para treinar daquela forma. E aí, falando do treino com um jejum mais prolongado, que seria o caso daquelas pessoas que acordam cedinho para treinar, ela não precisa se sentir obrigada a comer algo antes de executar o treino dela, especialmente se a gente está falando de um treino que tem ali até 1 hora de duração, por mais intenso que ele seja, se ontem
ela fez as refeições dela bonitinhas e normalzinhas. Então, se eu consumir, eu costumo dizer, Carol, que o nosso pré-treino começou no pós-treino de ontem. Então, se eu me alimentei, terminei o meu treino e me alimentei bem ao longo do dia, fiz um bom jantar, hoje eu estou completamente apta a acordar e ir treinar estando em jejum, sem comer absolutamente nada. Então, nesse caso, a gente não precisa nem avaliar quantas horas ficamos em jejum, mas simplesmente se a refeição anterior, então a do jantar, foi uma refeição que quando a pessoa acorda, ela ainda está saciada. É isso. Exato. Se sentir bem. Se ela se sente bem, ela está apta a, no mínimo, testar. Quando a gente começa a contraindicar o jejum imediatamente pré-treino, quando a gente está falando de treinos mais longos, treinos que superem 1h30, que não é o caso da maioria da população, que vai ali fazer o seu treino de 40 minutos a 1 hora, por mais intenso que ele seja. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa já fez esse teste e se ela não se sente bem treinando em jejum, coma alguma coisa antes de treinar. Até porque, como a gente vai ver daqui a pouco, o fato de treinar em jejum também não vai trazer grandes benefícios extras para o emagrecimento. Então vamos já para o próximo, para a gente juntar tudo. Olha lá. Beterraba é um bom alimento para o pré-treino. Eu acho que isso até já é de conhecimento popular, né, Carol? As pessoas, especialmente eu vejo que entre os corredores rola muito essa informação de que um suco de beterraba pré-treino cairia muito bem. E os estudos de fato comprovam isso. A beterraba, ela tem uma substância, ela é rica numa substância chamada nitrato, que ela é precursora de outra substância lá que se chama óxido nítrico, que é o que faz justamente os nossos vasos dilatarem enquanto a gente faz atividade física. E a grande questão é que vasos mais dilatados vão fazer com que mais oxigênio chegue até os tecidos. Então, essa nutrição maior, essa oxigenação maior nos tecidos, de fato, pode melhorar a nossa performance. E já falando de emagrecimento, a pobre da beterraba não tem muito carboidrato, hein? Tem gente que acha que beterraba é lotada de carboidrato, até pelo sabor adocicado que ela tem. Mas, na verdade, ela tem relativamente pouco. Ela estaria ali mais ou menos no nível da cenoura e da abóbora. É pouco carboidrato. Então, de fato, vira um excelente pré-treino, não só pelo pouco carboidrato, mas por essa maior formação de óxido nítrico. E, nesse caso, a gente faria um suco dela crua. Exatamente. Então, ela não liberou todo o amido pós-cozimento, vamos dizer assim. Dá para fazer, daria até para fazer cozida sem problema nenhum, mas o que eu recomendo é que faça a beterraba crua. Se quiser misturar com melancia, limão e gengibre, fica um suco perfeito. Vou deixar a perguntinha, Paulinha, porque olha, eu vou deixar uma pergunta minha que é importante, que é o seguinte: a gente estava falando da quantidade de consumo de qualquer alimento, então antes, né, assim, o mínimo possível do carboidrato que você comentou, para que a gente consiga fazer bem porque se colocar mais, obviamente, você vai acabar ficando no 0 a 0 nessa conta. Mas a minha pergunta é a seguinte: vai mudar a quantidade e o tipo do carboidrato escolhido dependendo do treino que estamos falando? Porque tem gente que treina natação, tem gente que dança, tem gente que faz uma aula de, sei lá, musculação, crossfit, o step. E tem gente que corre, tem gente que pedala. Verdade. Tem gente que faz aquela da pedalada lá interna, que também tá super em alta e tal. Você já me conta. Volto já. Vamos lá, deixei uma pergunta importante para a Paulinha. Você sabe que eu adoro, né? Eu aproveito quando você tá aqui, que ela manda bem num grau, eu adoro, eu estudo, eu falo, agora vai. Paulinha, tem que mudar a quantidade dependendo dessa atividade que a gente vai fazer? Eu acho que para facilitar o teu raciocínio, Carol, independentemente do tipo de atividade, seja corrida, pedalada, crossfit, musculação, independente do que for, a gente pode dividir os exercícios em 2 grupos. Aqueles que vão ser intensos, ou seja, que vão elevar bastante batimento cardíaco, que vão fazer a pessoa ficar mais ofegante. E aqueles que vão ser menos intensos, né, que vão ser mais leves. Os mais leves, eles vão solicitar mais da nossa gordura que do nosso carboidrato. No nosso corpo, a gente estoca carboidrato na forma de glicogênio muscular. Tá. Esse é um dos motivos, na verdade, até pelo fato da gente poder acordar e ir fazer um treino em jejum, porque o meu glicogênio muscular, que é o que vai ser mais utilizado durante um treino intenso, ele tá lá estocadinho, tá lá intacto. Se no dia anterior eu me alimentei bem, eu comi os carboidratos ali, um pouquinho que seja nas minhas refeições. Tá. Mas, ou seja, se eu faço um treino muito intenso, eu vou demandar mais carboidrato. Se eu faço um treino mais leve, eu vou demandar menos carboidrato. Quando eu falo isso, as pessoas perguntam assim: então é melhor fazer um treino mais leve, né, já que eu vou utilizar mais gordura. Então,
Só que, obviamente, um treino mais leve, de fato, ele vai demandar mais gordura, mas vai ser pouca gordura, porque é pouca energia que você está demandando naquele momento. Então, essa energia vai vir principalmente da gordura, mas vai ser pouco. Enquanto que durante o treino lá, se você bota para quebrar, se realmente consegue fazer um treino intenso, você demanda bastante das suas reservas de carboidrato. E lembrando, Carol, que o que importa para o emagrecimento não é o quanto de calorias que a gente vai perder durante o treino em si. O que importa para o emagrecimento é principalmente como a gente vai se alimentar ao longo do dia. O treino ele vai ser principalmente para dar um upgrade a mais nessa queima calórica, mas principalmente para fazer nossa musculatura se manter no lugar, especialmente quando a gente está falando de um treino de força. Então, o que a gente precisa é entender que até mesmo em relação ao pré-treino, não é o que eu vou comer no pré-treino que vai definir ou não se eu vou emagrecer. É muito mais o cenário total do meu dia. Então, às vezes, até se eu resolvo turbinar um pouco mais de carboidrato no meu pré-treino porque eu me sinto melhor treinando assim, é só entender que eu vou segurar um pouquinho mais a onda do carboidrato nas outras refeições. Nas outras refeições, perfeito. É o equilíbrio. Exatamente. No fundo, né? Porque a gente tem um cálculo matemático do dia. Do dia. Daqui a pouco a gente fala dele. Tem perguntinha do público, aproveitei na tela. Cléo, um beijo, obrigada. Comer uma panqueca de banana e ovo com uma colher de aveia ajuda na construção de músculos sem ganhar gordura? Boa pergunta, Cléo. Isso ela não mencionou se é no pré-treino ou não, né? Mas já chamando para o assunto de pré-treino, já que a pauta é essa. Poderia ser ovo, banana e aveia pré-treino? Poderia, você vê que banana e aveia estão na mesma categoria de carboidrato, só que aí entra um ovinho aí que é fonte de proteína e gordura. Então, se é muito coladinho no treino, talvez ela chegue ainda sentindo que ainda não digeriu bem essa panqueca, Cléo. Então, eu não aconselharia se você tiver muito pouco tempo entre terminar a refeição e começar o treino. Mas carboidrato e proteína ajudam de uma maneira geral no ganho de massa muscular? Sim, mas assim como o emagrecimento, é como a gente falou, tudo depende do contexto total do seu dia. Não é a nossa refeição pré-treino ou pós-treino que vai definir se a gente vai se a gente vai perder gordura ou ganhar massa muscular. E a questão de ganhar músculo sem ganhar gordura é algo muito delicado, porque também vai depender se você está conseguindo treinar muito bem, conseguindo comer uma quantidade de calorias que não é reduzida, ou seja, uma quantidade ali mínima suficiente para que você construa massa muscular, mas ao mesmo tempo que não esteja tão excessiva assim, tão alta, a ponto de você construir músculos e também construir gordura. E aí entra a nossa orquestra hormonal, a idade, né? E especialmente a qualidade do treino, a frequência e intensidade do treino quando a gente fala em ganho de massa muscular. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Elci, um beijo, obrigada. Quem tem hipoglicemia pode treinar sem comer? Essa pergunta é extremamente importante. Falar de hipoglicemia é algo que eu diria assim, que a gente muitas vezes pensa que é uma minoria. Não, muitas pessoas relatam hipoglicemia, né? Eu acredito que você tem aí, receba em consultório como queixa mesmo a questão da hipoglicemia. Mas a hipoglicemia é sempre um assunto à parte, que a gente pode tratar como uma pauta inteira, né, Paulinha? Com certeza. Numa próxima, porque essa hipoglicemia pode vir por vários motivos. Um deles é pelo excesso até do açúcar, não é? Exatamente. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria para quem perguntou é primeiro tentar identificar o porquê dessas hipoglicemias, ainda mais se elas acontecem de maneira muito constante e frequente. Mas aí eu volto, e isso é independentemente da gente estar falando de hipoglicemia ou qualquer outra coisa que a pessoa não se sinta bem, que seja um sintoma, um sinal claro de que a pessoa não responde bem ao treino em jejum. Coma. Não tem por que você fazer um treino onde você se sente mal, onde você vê tudo rodando, vê estrelinha, porque você está fazendo questão de treinar em jejum. Aí não tem lógica nenhuma, porque definitivamente o treino em jejum não traz benefícios extras. É para ser feito apenas se a pessoa se sente confortável para tal. É uma possibilidade. Para algumas pessoas o rendimento cai. Ou é muito, e para outras melhor. É muito bom. Exatamente. É isso, é individual. Vamos para a próxima dica, que a gente ainda tem mais duas, olha lá. Laticínios não são boas opções para o pré-treino. Eu fiz questão de trazer essa afirmação dos laticínios, Carol, aqui a gente trouxe até o exemplo do iogurte ou mesmo de uma vitamina de banana com leite. Iogurte é muito comum eu ver
pessoas que tomam iogurte e que vão treinar e que muitas vezes reclamam ou do refluxo ou de sentir exatamente que a performance caiu porque sente que a barriga ainda está cheia. E a questão dos laticínios é que a principal proteína deles, que é a caseína, é uma proteína que quando ela entra em contato ali com o meu pH gástrico, que é extremamente ácido, forma como se fosse um grumo mesmo e vai sendo digerida muito lentamente. Então é mais fácil que a pessoa tenha um tempo maior de digestão desse tipo de produto. Tem pessoas que não, que contrariam aí essa teoria, tomam seu iogurte, vão treinar e treinam muito bem, então observe como isso é individual. Mas se a gente for ver a teoria da coisa e o que a maioria das pessoas acaba experienciando é que realmente os laticínios não são uma boa opção. Então, tudo aquilo que for muito complexo de ser digerido, como é o caso dos laticínios ou como é o caso de qualquer outra coisa que seja muito rico em gordura e proteína, se for imediatamente pré-treino, melhor não. E o café? O café é um ótimo pré-treino. É bom demais. Eu diria que é um excelente pré-treino, especialmente porque a cafeína, ela acaba otimizando a performance esportiva, especialmente daquelas pessoas que não são habituadas ao uso da cafeína. Isso é uma coisa também que as pessoas pensam, poxa, mas às vezes eu tomei um cafezinho, ou tomei aquele suplemento tal que todo mundo diz que é ótimo e não senti absolutamente nada, achei que a performance não melhorou em nada. Provavelmente essa é uma pessoa que toma muitos cafezinhos ao longo do dia, então os receptores ali cerebrais já estão inundados de cafeína, então ela não sente a diferença de tomar ou não tomar a cafeína antes. Muito bom. Perguntinha do público, olha lá. Falei pra vocês que ia ser redondinha? Fabiola, obrigada, um beijo. Sobre o suco de beterraba, posso deixar o suco pronto de noite para tomar de manhã ou perde muitos nutrientes? Poderia sim, não tem problema. Da substância especificamente que a gente está falando, que é o nitrato, você poderia deixar. Outra dica que eu dou também, porque é terrível, né? Às vezes a pessoa vai treinar cedo, eu já ouvi isso de muitos pacientes. Não posso ligar o liquidificador de manhã cedo, não, vai fazer um barulho, vai acordar todo mundo. Né? Dá uma preguiça, né? Exato, então você poderia assim deixar batido. E se você quiser bater na hora também, uma ideia é já colocar a beterraba, o gengibre, a melancia, tudo que você quiser que vá no seu suco, já congelado. Já fazer as porçõezinhas congeladas e só bater direto, congelado mesmo, com um pouco de água. Boa dica. Agora, quanto tempo antes, Paulinha, assim, é recomendado esse pré-treino? Seja a escolha do suco de beterraba ou de outra fonte de carboidrato? Ótima pergunta, Carol. A maioria das pessoas tende a querer algo ali 30 minutos antes, porque não tem regra. Na verdade, essa pergunta que você fez, não existe uma resposta correta para isso. Tanto que a gente pode estar falando de um pré-treino 30 minutos antes de treinar, e aí sim a gente vai preferir aquilo que é de mais fácil digestão, que é o grupo dos carboidratos, como a gente pode estar falando de um pré-treino que, na verdade, foi o meu café da manhã, às vezes já está perto do almoço, eu vou treinar 11 horas, comi 7 da manhã e estou me sentindo bem para treinar. Então isso significa que o meu café da manhã, horas atrás, é o meu pré-treino e está tudo bem. Então uma refeição tradicional do meu dia poderia ser considerado um pré-treino, mas quanto mais complexa é essa refeição, quanto mais proteína, gordura ela tem, mais tempo você vai ter que dar até o início do seu treino. Que interessante, né? Tem muita coisa na nutrição e nesse embasamento todo que são coisas individuais e que por isso a gente tem que experimentar, isso, tirar a conclusão e achar o que realmente vai ser melhor, né? Tem mais perguntinha do público, olha lá na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo. As oleaginosas podem ser uma boa opção de pré-treino por serem simples de levar e comer? Boa pergunta, mas aí as oleaginosas, elas iriam entrar justamente no grupo das gorduras. Então as oleaginosas, assim como a pasta de amendoim que eu coloquei ali, realmente são extremamente práticas de serem levadas, mas por conterem principalmente gordura, ou você vai comer muito pouco para ir treinar, porque pouco de qualquer coisa acaba sendo digerido rápido. Mas se você come uma quantidade um pouquinho mais expressiva, talvez também não dê o tempo necessário suficiente para digestão. Talvez a única exceção do grupo das gorduras, Carol, e até para você que gosta muito desse mundo da low carb, seria, eu até trouxe um sachêzinho ali que eu tinha em casa, do tal do TCM. Talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar sobre isso, que é o triglicerídeo de cadeia média. É o parente ali do óleo de coco. Tá. Mas esse daí é a versão industrializada que acaba separando um tipo do triglicerídeo de cadeia média específico, que de fato ele é muito rapidamente digerido, absorvido e disponível ali na nossa corrente sanguínea, porque na verdade ele nem precisa ser digerido, ele é rapidamente absorvido e rapidamente fica ali disponível para ser utilizado como fonte de energia pelas nossas células, que legal, como se fosse um carboidrato. Então, para uma pessoa que vive em dieta cetogênica,
por exemplo, ou seja, com um consumo muito baixo de carboidratos, o TCM acaba sendo uma boa opção pré-treino se ela não quiser fazer ingestão de carboidratos. Olha só, não sabia não. Muito bom. Tem mais uma, né? E eu tenho mais uma também, Glaucia. Vai, pergunta do público. Fico doida aqui, gente, fico doida, quer perguntar tudo. Edicleia, beijo, obrigada. Pode comer a batata doce mesmo querendo emagrecer? Pode comer com certeza. Ela até veio aqui, ó, ficou escondidinha Tá aqui, aqui, mas tá é aqui. uma das fontes de carboidrato que a gente tem. Então, sem dúvida, ela, como a mandioca, poderia ser consumida. Pode colocar uma coisa na cabeça. Para o emagrecimento, não existe alimento que não possa entrar. A grande questão é que se ele for fonte de energia, ou seja, de carboidrato ou gordura, você só vai precisar, às vezes, minimizar um pouco a quantidade dele no seu dia. Mas se você é o tipo de pessoa que já viu que se sente melhor para treinar, turbinando um pouco mais os carboidratos, faça isso, turbine mais pré e pós-treino e deixe o restante do dia com uma quantidade mais baixa. E a batata doce poderia entrar, sim, nessas opções de carboidrato. E é gostosa de manhã, Eu né? Eu acho também. Eu prefiro mais, assim, sempre essas coisas tubérculos e naturais raízes, né? do que até o próprio pão. Paulinha, meu tempo acabou. Meninas, não deixa demorar para voltar, não? Que é bom demais, né? Eu falei para vocês que ela é referência na área. Vou deixar o contato. Pauta muito legal. Depois a gente vai fazer o pós-treino, então, para quem quer emagrecer. Boa. Né? Vamos linkar tudo isso, trazer personal trainer para ter o treino junto. Vamos fazer uma pauta muito legal, mas eu acho que a gente já ajudou muita gente. Vai lá no Instagram para ter mais informações com ela, no @NutriPaulaMelo, o Melo com 2 L's. Isso. @NutriPaulaMelo. E ela tem a clínica aqui em São Paulo, clinicavocebem.com.br, clinicavocebem.com.br. Obrigada. Desejo Obrigada a você. um ano lindo e parabéns mais uma vez. Sempre Pra muito bom todas tê-la nós. aqui, viu? Obrigada, As meninas Carol. já vamos deixar marcada a próxima. Perfeito. Beijo, até. Tchau, tchau, Carol.